Bom dia a todos. Como é que vocês estão, gente? Espero encontrá-los todos bem. Nós vamos então aqui fazer a resolução dessa listinha de modelos atômicos. Queridos, essa lista ela é importantíssima, é um assunto que é muito recorrente nas provas do Enem, na verdade, na prova da UFO, né? E nós temos o seguinte: todas essas questões são da UFO. Eu acredito que um dos assuntos que mais temos questão nas listas é justamente tabela periódica e modelos atômicos. Isso mostra o quanto é recorrente esse assunto. Então, é importantíssimo você ter bastante atenção, porque é um assunto considerado fácil, porém, a UFO ela consegue fazer umas questões que são bem interessantes e que às vezes é um detalhe, é um peguinha que eles colocam e que acaba atrapalhando o estudante a resolver as questões. E aí, queridos, fiquem atentos naquelas dicas que eu vou falando, porque a ideia não é só resolver, mas eu vou ampliar, porque outras formas podem aparecer e podem ser cobradas. E ao longo dessa aula, né, fique até o final, eu vou discutindo com vocês, principalmente referente à segunda fase. Eu terei depois uma atividade referente à segunda fase e eu vou te mostrar algumas partes de modelos atômicos que ainda não apareceram e eu vou ir discutindo com vocês ao longo dessa aula. Beleza? Então, bora começar o nosso estudo, porque o tempo é importante. Hoje é sexta-feira, né, chamada de Sexta-feira da Paixão. É um feriado importante para aqueles que são cristãos. Então, acredito que você esteja com a sua família, né? Eu estou aqui com a minha, mas vamos lá trabalhar um pouquinho, porque o foco é a aprovação de vocês. Beleza? Vamos que vamos, gente. Então, ó, compartilhar aqui a tela com vocês, da nossa listinha, a mesma que está lá no nosso grupo. Eu até, a gente, deixo aqui a explicação. Tem sido muito corrido, mas eu estou, à medida do possível, colocando nossas listas, fazendo as nossas aulas. Como eu disse lá no começo, no dia de uma live, eu não prometo a perfeição, por isso que é um projeto gratuito, mas feito com muito carinho, tá? Com muito carinho, com muita dedicação, e eu tenho tirado aí um tempo para ajudar vocês. Então, eu nem quis, né, fazer nada cobrado, justamente porque eu não consigo, talvez, nesse primeiro momento meu, né, ter aquela constância de todo dia certinho, e eu prefiro, então, ajudar vocês, e isso, né, alegra meu coração quando vocês forem aprovados. É isso que me encanta, é isso que me move. Queridos, vamos lá, então. Modelos atômicos. Essa questão é magnífica e ela é importante, ela é antiga, tem muito tempo que esses termos não aparecem. E eu vou até colocar no grupo de vocês um resuminho que eu tenho sobre isso, tá? Porque você possa ter um resuminho sobre cada um desses termos. Gente, olha só. O brilho das placas de trânsito, quando recebem luz dos faróis dos carros no período da noite, pode ser compreendido pelo efeito da luminescência. Sem esse efeito, teríamos dificuldade de visualizar as informações da placa no período noturno, o que acarretaria possíveis acidentes de trânsito. Esse efeito conhecido como... Então, olha, ele quer que nós classifiquemos aí o nome desse efeito. Gente, é importante demais nós entendermos a diferença de cada um deles, tá? Como eu disse, isso é antigo e pode aparecer. Esses termos, na verdade, eles entram aí dentro do contexto estudado pelo modelo de Bohr, né? Então, já dá até para ter uma noção de qual seria a resposta. Vamos ler, então, cada um deles e aí fazer a crítica, né, e ver o que está certo e o que está errado, beleza? Olha só, a fosforescência pode ser explicado pela quantização de energia dos elétrons e seu retorno ao estado mais energético, conforme o modelo de Rutherford. Queridos, vamos pensar aqui uma coisa. Quando nós falamos de fosforescência, na verdade, todos os tipos de luminescências aí mencionados, eles ocorrem com aquela ideia da excitação eletrônica ou quantização da energia do elétron. Esse é o termo, está certo. Que é o seguinte, quando os átomos contidos em algumas substâncias, eles recebem a energia de fonte externa, seus elétrons, eles saltam para níveis mais externos
E quando retornam para os níveis de origem, ou seja, menos energéticos, mais internos, ele vai, então, liberar essa quantidade de energia excedente na forma de fótons, na forma de luz. Beleza? Esse contexto é apresentado por Niels Bohr. Nós temos que tomar um cuidado, porque eu já vi alguns exercícios que colocam Rutherford Bohr. O Bohr tem que aparecer. Eles até podem colocar Rutherford Bohr, mas se for somente Rutherford, tá errado, tá? Porque o modelo de Rutherford ele não fala nada sobre um estudo aprofundado da eletrosfera. Isso quem traz essa contribuição é Niels Bohr, beleza? Agora, então, esse é um erro. Isso o aluno poderia ver que isso daqui é um erro. Mas tem um outro erro nessa frase. Quando ele diz aqui, ó, o elétron retorna, seu retorno ao estado mais energético. Não é o mais energético, e sim o menos energético, beleza? Então tem dois erros nessa frase, tomem cuidado. Vamos para o item B. A bioluminescência pode ser explicada pela mudança de nível energético dos elétrons e seu retorno ao nível menos energético. Você viu que agora ele colocou aqui certinho, né? Ao nível menos energético, conforme o modelo de Rutherford Bohr. Viu que eu acabei de mencionar para vocês, né? A ideia ali. Porém, gente, nós temos que entender o seguinte: quando nós falamos de bioluminescência, nós temos que lembrar o seguinte: o bioluminescência, o termo bio presente aqui nesse item, ele tem que ser levado em consideração a presença de algo que tenha vida. Então, ó, esse bio aqui, ele se refere a espécies que ocorre o fenômeno da luminescência, mas envolvendo coisas referentes à vida. Que coisas seriam essas, hein? São reações biológicas catalisadas por enzimas, principalmente por enzimas. Um exemplo desse fenômeno, nós temos a luciferase, né? Que é uma enzima que tem lá na polpinha do vagalume, né? E quando a polpinha do vagalume ela lumia, é devido a uma reação envolvendo a luminescência, né? No caso, uma reação de uma enzima com outra substância que eu esqueci o nome agora, né? Então, a luciferase com essas outras substâncias, e isso causa a estação eletrônica e a energia, então, e a liberação de luz na forma ali, né? Na polpinha dele, fazendo ela lumiar. Olá, bom dia, tem gente comigo aqui, ó, que bom, fico feliz. Ah, obrigado pela presença, tá? Então, olha só, queridos, me ajuda, por favor, quem está aqui comigo. Se o som tá legal, tá certinho. Hoje eu não tive a presença, achei que não ia ter a presença de ninguém, eu nem tinha como fazer um teste. O som tá legal, querida? Então, beleza. Então, bora que bora. Prazer tê-la comigo e vamos que vamos. Então, ó, vamos para o nosso item. Então, ó, olha só, gente, nesse item, a sutil, né? Ele é sutil, porque ele fala de uma coisa que está certo, envolvendo ali, mas esse fenômeno da placa não é um exemplo de bioluminescência, certo? Porque bioluminescência é um termo que vai sempre relacionar a vida. Cavalos marinhos, né? Tem uma espécie que ela parece uma certa luminosidade. Algumas algas, algumas água-viva, né? Uma espécie de água-viva, ela fica toda azul, muito linda no oceano. Alguns peixes, um tipo de arraia, tem uma arraia que ela tem uma certa luminescência ali. Alguns animais terrestres e o vagalume, né? Então, a gente precisa lembrar, tem que ter vida. Então, a explicação toda está correta, porém, não é um exemplo de bioluminescência, e sim, né, de outra coisa. Letra C. A fluorescência pode ser explicada pela excitação dos elétrons e seu retorno ao estado menos energético. Então, ó, lembra sempre disso, gente. Menos energético, né? Ele sai do mais energético para o menos energético, para então liberar luz. Beleza? Conforme o modelo de
o meu dilatômico de Bohr, tá? Ok, tudo correto, é isso mesmo, certo? E aí, vamos na de baixo, que depois eu quero falar um pouquinho sobre a diferença dos quatro termos, tá? Então, ó, a luminescência pode ser explicado pela produção de luz por meio da excitação dos elétrons, conforme o modelo atômico de Thomson. Então, a gente sabe que Thomson não tem nada a ver com isso. Apesar de que em Thomson nós temos a luminescência observada no tubo de raios catódicos. Então, quem fez essa questão, eu acho ela brilhante, como eu disse lá no começo da nossa aula. Eles pegam termos para te confundir, gente. É uma questão muito bem construída, certo? Porque o modelo de Thomson, ele também apresenta luminescência. Lembra lá? Thomson fez aquele equipamento que era um tubo de vidro e que ele colocava lá no cátodo e no ânodo, e quando ele ligava, né, uma fonte de energia elétrica, ele então observava os raios que saíam do cátodo e iam até o ânodo. Esses raios, chamados de raios catódicos, eles eram causados devido à eletrização que estava ocorrendo ali. E então isso dava uma luminescência. Por isso eles usaram, né, esse termo, para tentar confundir o aluno. Mas a placa de trânsito, né, essa questão, não é o fenômeno de uma luminescência, e sim de uma fluorescência. Agora, olha só, gente, quando nós temos, né, a fluorescência, ela é um fenômeno que ocorre totalmente essa questão da estação eletrônica, mas ela tem um contexto específico que precisamos observar. A fluorescência acontece apenas quando nós temos o fornecimento da energia. No caso das placas, a energia vem da fonte luminosa, que são os faróis. A luz é energia. Então, quando submete a luz sobre as placas, lá as substâncias que estão lá dentro são fluorescentes, e então elas absorvem essa energia, seus elétrons saltam para níveis mais externos, mais energéticos, e quando retornam para um nível mais interno, menos energético. É muito importante guardar essa diferença. A UFO brinca com isso o tempo todo. Ele vai liberar luz na forma, né, energia na forma de fóton, ou seja, na forma de luz. O fenômeno da fluorescência, ele só ocorre enquanto a fonte energética está submetida sobre, ali no caso, a placa. Agora, Enin, qual que é a diferença de fluorescência para fosforescência? Porque muitos confundem. O Enem já trouxe questão tentando confundir, a UFO já trouxe há um tempo e pode aparecer de novo. A fosforescência, gente, é aquele fenômeno seguinte: ele ocorre totalmente lá na quantização do elétron, está tudo certo a explicação ali, a não ser a questão lá do mais, né? É quando, né? Você já viu que alguns interruptores, ou, né, talvez você já tenha visto, tem umas estrelinhas que a gente cola no teto. Se a gente deixar a luz ligada durante um momento, as estrelinhas estão absorvendo energia. E aí é lógico, pelo fato da luz estar ligada, a gente não observa a estação eletrônica e a liberação de luz por parte da estrelinha. Quando desligamos a luz, as estrelinhas ficam brilhando durante um tempo, né? Que pode ser. Eu tive algumas estrelinhas na minha casa, quando meus filhos eram pequenos, que ela ficava ali quase um minuto, dava para se ver uma luminescência dela, né? Então, vamos lembrar: a fosforescência, o fenômeno continua ocorrendo instantes depois que a fonte fornecedora de energia foi retirada. A fluorescência é somente no momento em que ela está sendo emitida energia sobre ela, que é o que ocorre nas lâmpadas. Lembra das lâmpadas fluorescentes? Né? Ela só acende quando a luz está ligada. Se a gente desliga o interruptor, elas deixam de brilhar, portanto, deixam de iluminar. Beleza? Espero que você tenha entendido aí a diferença de todas elas. E aí, no caso da bioluminescência, quando tem vida, né? Ainda temos um fenômeno chamado de incandescência. Incandescência é quando eu tenho, por exemplo, um metal aquecido, né? Quando ele recebe muito calor, e aí então você tem essa liberação de luz por causa das estruturas metálicas lá, ele encandece de calor, ele brilha, que é o fenômeno que ocorria nas lâmpadas antigas, né? Chamadas lâmpadas de tungstênio, e também, quando a gente vai queimar bombril, né? Não sei
você talvez já tenha brincado com isso. Põe um fogo no bombril e sai rodando assim, ó. É um fenômeno muito bonito, perigoso, mas bonito. Então, que deixe, fique gravado. Não aconselho você fazer se você for menor, mas se for adulto, tome condições, né? Enfim, mas eu não aconselho crianças fazerem isso, né? Adolescentes aí menores fazerem isso sem um cuidado. Beleza? Que fique gravado. Eu disse que é legal, mas ao mesmo tempo eu já coloco que é perigoso. Queridos, vamos para a segunda questão, então? Gente, essa questão, eu quero te dar uma dica de resolução de prova. Sempre que tiver uma tabela, sempre que tiver um texto enorme, sempre que tiver um poema, que isso acontece muito nas provas de química, leia o comando e depois você volta e lê o texto. Então, ó, eu vou ler aqui o primeiro, né, trecho, depois a gente vai lá e lê o comando. Olha só. O texto faz referência às conclusões de Bohr ao explicar as dificuldades teóricas do modelo atômico rutherfordiano. Opa, então ele está dizendo que o texto faz referência a algumas conclusões de Bohr ao explicar as dificuldades teóricas do modelo atômico rutherfordiano. Queridos, esse contexto, só para você ter uma ideia do quanto a UFO ela cobra isso e cobra de forma diferente, esse contexto aqui, ele pouco aparece em questões a nível de Brasil. Eu sou um cara meio maluco, sabe? Tem hora que eu sento aqui no meu computador, eu tenho um programa que eu assino, que eu tenho acesso, né, às questões de vestibulares de quase os principais vestibulares do Brasil inteiro, eu tenho certeza. E às vezes eu me pego aqui olhando os vestibulares e vejo lá, deixa eu ver o que caiu na última prova. E fica aqui só passando os olhos e dando uma olhada, porque na verdade é o que eu faço, né? Então eu preciso estar bem atualizado. Eu confesso que nesses últimos meses eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu gosto de fazer para que eu tenha, né, uma atualização aí em tempo real, vamos pensar assim, do que está aparecendo, para que eu venha fornecer subsídio para os meus alunos, né? Eu, além das minhas aulas aqui, além de dar aula nas escolas que eu trabalho, hoje estou com um desafio novo, né? Nesses meses que estou coordenando uma escola, então por isso que meu tempo tem sido bem escasso, mas eu também tenho minhas mentorias, né? Eu tenho uma mentoria para Paulista, eu tenho mentorias para algumas universidades do Goiás, tenho mentorias para UFO. Então, vendendo meu peixe para você que está me assistindo, se você quiser, marque aí que a gente pode conversar sobre. Meu tempo está um pouco reduzido, mas eu ainda tenho, tá certo? Olha só, gente. Então, voltando na questão, ele fala sobre dificuldades teóricas do modelo Rutherfordiano, ou seja, de Rutherford. Vamos lá, não vou ler esse trem, não. Até porque, gente, esse texto ele é um texto extremamente abstrato, eu posso dizer. E ele veio para confundir, ele é um distrator, tá? Isso acontece nas provas do Enem e isso foi colocado na prova da UFO, né? Então, eu acredito que eles estão muito se aproximando da prova do Enem. Isso é bom, na minha opinião. E aí, então, nós precisamos de colocar aqui. Olha só, que legal. A minha colega que está aqui comigo disse que tem alguns, e eu acho que eu acredito ser as coisinhas de brilhar, né? Então, ó, quando nós temos aqui as estrelinhas, isso mesmo, elas são lindas, né? Eu imagino que fica muito legal. A pena foi que eu tive que mudar de casa e depois eu tive que deixá-las lá. Mas, enfim. Então, ó, gente, ó, o problema que motivou Bohr a propor suas explicações e, consequentemente, seu modelo, baseou-se em qual das seguintes considerações? Gente, você não precisa ler aquele texto. Depois eu te chamo para ler, você vai ver que você vai ficar até assim sem entender, porque o foco da questão não era entender o texto, era perder tempo e aí você tem que vir e analisar. Antes de pensar aqui, deixa eu te dar um norte. Quando nós falamos do modelo de Rutherford, né, é aquele modelo em que ele usou partículas alfas, né, e então ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas. Foi intencional ele usar partículas alfas. Na aula de radioatividade, se você não viu, vai lá ver, que ficou uma aula muito legal, tá lá no nosso link.
Rutherford usou partículas alfas, por quê? Porque elas eram as partículas menos penetrantes e que tinham cargas positivas. Ele queria essa ideia das cargas positivas para ele entender, né, o comportamento baseado que o modelo de Thomson, que era o orientador dele, ele já afirmava que existia cargas positivas e cargas negativas que estavam distribuídas homogeneamente no átomo. Então, ele fez isso intencionalmente. Agora, quando ele vai lá e bombardeia, né, a fina lâmina de ouro com radiação alfa, ele percebe que a maior parte das radiações, elas passaram direto. Isso mostra que o átomo apresenta um espaço que é vazio, sem matéria, porque não teve ali nenhum choque dessas partículas. Mas o que surpreende Rutherford, gente, não foi a ideia de passar. Isso é algo que eu li um livro uma vez, o autor falava que Rutherford, ele tinha em mente que as partículas atravessariam. O que surpreende Rutherford foi justamente aquelas pouquíssimas partículas que batem e voltam. Entende? Até o próprio Rutherford descreve, né, dizendo que é como se bombardeássemos uma parede com uma metralhadora e pouquíssimas balas ou projéteis, ele usa os termos certos, lógico, estou parafraseando, né, e pouquíssimos projéteis voltassem para mim. Então, é um texto original dele, ele menciona isso de forma mais, né, rebuscada um pouquinho, mas ele coloca. Então, entenda o seguinte, Rutherford propõe a partir disso um modelo que diz que o átomo ele tem um pequeno espaço chamado de núcleo central, maciço, quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Eu disse quase, porque a massa do elétron, mesmo sendo, né, por alguns contextos desprezíveis, ela precisa ser considerada. E eu não gosto de usar o termo toda massa. Apesar de que tem umas faculdades aí no Brasil, tem uma lá no Paraná que colocou uma vez toda a massa. Eu critico, porque isso não é verdade, é quase toda. Então, quase toda a massa está no núcleo e nós temos os elétrons girando ao redor desse núcleo. Essa é a proposição do modelo dele. Porém, os físicos da época, né, eles questionaram esse modelo por alguns motivos. Se o, se o núcleo ele tem se o núcleo tem uma carga positiva, o elétron tem carga negativa, primeiramente, se o elétron é uma partícula que está em movimento, ele perderia energia por estar em movimento. Agora, além de perder energia por estar em movimento, ele está circulando ao redor de um núcleo, que é uma espécie carregada com uma carga contrária a ele. Então, isso haveria uma atração desses corpos. Isso faria, então, com que o elétron ele descreveria um movimento em espiral até se chocar ao núcleo. E isso nós sabemos que não acontece, porque se houvesse esse fenômeno, nós temos aí a aniquilação da matéria. Então, a gente chama de inconsistência do modelo de Rutherford, ela foi, né, colocada por vários físicos clássicos na época de Rutherford. E aí o Bohr vem justamente resolver esse problema. E por isso, vamos ler então a partir dessa nossa análise, né, a respeito aí do que foi colocado. Então, ó, o problema que motivou Bohr a propor suas explicações e, consequentemente, seu modelo, baseou-se em qual das seguintes considerações? O elétron acelerado irradia energia estando sujeito a forças centrípetas que o levariam a que o levariam a desenvolver órbitas espiraladas no sentido do núcleo. Isso é verdadeiro. É essa a nossa resposta. É uma questão considerada, gente, difícil, porque ela envolve um assunto que ele não é muito comentado. E, sinceramente, queridos, ele não é muito comentado até mesmo por muitos colegas, tá? Eu tinha alguns colegas que a gente troca ideia, na época dessa questão, falou, velho, eu nunca falei disso em sala. Apesar de saber, eles falavam que nunca tinha dito. Eu, né, tenho minha consciência limpa com os meus alunos, porque eu sempre comentei sobre isso. Isso está nos meus slides. Até no momento da aula que eu brinco muito,
que eu falo que os elétrons ficam girando, girando, girando para um lado, girando, girando, girando para o outro, né? No caso do modelo de Rutherford, e aí eu falo, então, que houve inconsistência e utilizo até esse termo, porque eu acho interessante. Eu tenho axéritos lá de uma parte do livro do Bohr, que é para eu falar sobre essa inconsistência, e aí menciono para que os alunos, então, entendam esse ponto, tá certo? E aí, gente, então essa é a nossa resposta. Vamos ler as outras para a gente contestar, né, como a gente está fazendo. Então, ó, a massa do átomo estava concentrada no núcleo e os elétrons girariam em torno dele em órbitas distintas com a mesma energia. Gente, primeiro, quando nós falamos, olha só, aqui tem um monte de erro nesse termo, né? Quando nós falamos de Bohr ele propõe a ideia de que os elétrons giravam em torno de órbitas. Então, a proposição dele foi uma coisa do modelo, mas isso não foi em consequência, né, do que colocou lá. Isso foi, na verdade, a explicação dele após observar essas inconsistências, né? Então, mas ainda tem um outro erro aqui. Então, não é o fato em si, mas a ideia de termos aqui, ó, com órbitas distintas com mesma energia. Não, cada órbita tem uma quantidade de energia diferente, tá certo? Então tá errado o motivo e tá errado também essa explicação colocada. Letra C. As órbitas possuíam quantidades de energias fixas e os seus elétrons, ao passar de uma órbita menos energética para uma órbita mais energética, emitiam energia. Você viu que isso também está errado? Então, ó, se você conhece um pouquinho do modelo de Bohr, nós sabemos que o modelo de Bohr ele fala justamente do contrário. Ele passa de uma órbita mais energética para uma órbita menos energética, e isso emitiria energia, certo? Então, isso aqui também está falso. E por último, os experimentos desenvolvidos no laboratório de Rutherford estavam incorretos e os elétrons ficariam retidos na folha de ouro sem atravessá-la. Então, ó, primeiro, tá tudo errado isso aqui, né, gente? Não, bobeira mesmo, né? Essa daqui é aquela que é o item ridículo que sempre aparece nas provas da UFA. Reteria elétrons sem atravessar, tá tudo bagunçado esse item. Agora, vamos entender de forma racional essa questão? É um contexto específico. Porém, o autor dessa questão foi fantástico. Por quê? Ele quis saber se o aluno conhece o mínimo do modelo de Bohr. Ele não está exigindo que o aluno ele tenha um domínio total. Por quê? Olha só. No item A, que é a resposta, ele é até rebuscado, porque eu disse, né, um contexto específico. Mas no item B, C e D, o aluno que conhece um pouco sobre o modelo de Bohr, ele reprovaria esses itens devido a serem estranhos. Então, gente, essa é uma questão, e a UF tem muitas questões assim, que elas devem ser resolvidas por exclusão. Você exclui aquilo que parece ali, né? Que a gente percebe que pelos modelos estão errados, só que só faria essa questão aqueles que têm um domínio do modelo de Bohr. Então, você não precisava exatamente saber o contexto lá. Se soubesse, você já de cara resolveria a questão. Se não soubesse, você que tem um domínio aí, né, de modelos atômicos, você teria a capacidade de reprovar os outros itens. Agora, aquele, né, que não domina, que estudou muito pouco os modelos, essa questão eu imagino que teria sido muito difícil, tá? Muito difícil, porque ela vem com temas bem, né, ali pegadinhas, enfim. Talvez a primeira que você reprovaria de cara, se você conhece ali um pouquinho de modelos, era no item D, porque o item B e C, você precisava de ter atenção e estar bem firmado nos conceitos. Bora lá, que eu já perdi muito tempo nessa questão, mas ela é importante para que, se caso ela apareça de novo, você possa aí trabalhar. Olha só, gente, é uma questão aberta, eu vou comentar a resposta, não vou escrever aqui não, tá? Se você quiser depois, fazer a sua resposta e mandar para mim lá no particular, eu respondo você, tá? Eu corrijo se ficou certo, se ficou errado, enfim, se você quiser, pode fazer isso. Então, ó, aqui ele fala, né, de alguns vivos, de uns seres vivos, que foi o que eu mencionei lá em cima. Então, ó, alguns seres vivos possuem um interessante mecanismo em seu organismo, né, reações químicas que utilizam
a energia proveniente dos elementos para excitar elétrons de átomos de determinadas moléculas. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência. O caso mais conhecido é o dos vagalumes. A evidência que eles utilizam os sinais luminosos para se comunicar com parceiros do sexo oposto. A emissão de luz tem, portanto, finalidade relacionada ao acasalamento dos vagalumes. Sobre o efeito da bioluminescência, faça o que se pede. Aponte um modelo atômico segundo o qual se pode atribuir a interpretação da emissão de luz. Queridos, como responder uma prova de segunda fase? Olha só, nesse caso, eu sugiro que você coloque como resposta o modelo atômico que traz a interpretação da emissão de luz pelos vagalumes é o modelo atômico de Bohr. Ponto. Beleza? Não explica nada, só ele pediu para você apontar, mas responda de forma correta, gente. Isso é agradável ao olhar do corretor. Aí, Aninha, eu vou pôr só Bohr. Beleza, pode até pôr, mas eu te falo que dependendo do corretor, ele não vai te dar a nota total. Ele vai tirar ali alguns décimos por causa da resposta. Eu digo isso porque eu conheço muitos professores da UFO e eu sei que tem alguns ali que eles são bem criteriosos com a resposta. Beleza? Então, eu te aconselho, você não vai perder tempo nenhum em pôr ali uma resposta mais completa, porque isso sim vai te garantir nota total. Letra B. Explique, utilizando os princípios desse modelo, como ocorre o efeito da bioluminescência observado nos vagalumes. É aquilo que eu mencionei para você, né, gente? Você vai dizer o seguinte: usa o que está lá em cima, ó, ele colocou para você lá, ó, você viu que ele colocou aqui no texto? Olha só, utiliza energia, né, proveniente dos elementos para excitar elétrons dos átomos de determinadas moléculas. Use isso, ele está te dando ajuda, né? Ele está te dando ajuda para você montar a sua resposta. Agora, você precisaria aqui ter o domínio do modelo, né? Isso é uma questão muito próxima do que cobra a Unicamp, tá? Nas questões abertas, ele te dá uma base, mas se você não souber o contexto, você não responde a questão. Entende? Então, ó, uma resposta, né, possível seria a seguinte: olha, os organismos, né, que têm ou que descrevem esse tipo de fenômeno, as reações ocorrem quando eles utilizam a energia proveniente de elementos associado a enzimas apropriadas. Então, aí eu preciso lembrar que o nome é luciferase? Não, mas, né, se você souber e conseguir colocar enzimas para explicar a bioluminescência, é muito importante. Então, ó, associado à presença de enzimas adequadas, né, enfim, adequadas, ocorre então a excitação dos elétrons para níveis mais externos, entre parênteses, mais energéticos. Quando retornam aos níveis de origem menos energéticos, ocorre a liberação de energia excedente na forma de fótons, ou seja, luz. Beleza? Ponto. Enim, eu sei demais, eu vou ficar falando aqui, ó. Que eu já vi alunos respondendo para mim isso, ele começa. É porque cada fóton tem não sei o quê, e papapá, e lá. E aí, ele, no meio da resposta, ele comete um erro em algo que nem tinha sido perguntado. Gente, tem alguns dos corretores que eles vão te pontuar. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que a prova aberta da UFO, você precisa ser obediente. Responde o que foi pedido. Explique. Explicou sucintamente, ponto. Não vai viajar na maionese, não. Se você errar, você vai perder nota. Talvez não perca, mas há uma possibilidade de perder. Beleza? Então, espere aí depois, se você quiser, repito, né, se você quiser fazer sua resposta e me mandar lá no privado, né, pode ter certeza que eu vou fazer a correção e te mando de novo, dando os meus apontamentos. Certinho? Queridos, você vê que, olha só, a estação eletrônica é o tema central de todas as questões que vêm, né? E essa questão também eu acho ela brilhante. Você vai falar, nossa, você está sendo muito redundante.
Mas é brilhante essa questão, gente. Olha só, nas festas de Réveillon, o céu fica embelezado pelas cores emitidas pela queima dos fogos de artifício. A esses fogos são adicionadas substâncias cujos átomos emitem radiações de luminosidades diferentes. Então, ó, vamos aqui entender uma coisa. Cada coloração é responsável pela presença de um átomo, aliás, de átomos de um elemento, certo? Para você ter uma ideia, o sódio dá uma coloração amarela, o magnésio dá uma coloração branca, o potássio dá uma coloração meio roxeada, que apesar que de forma enganosa alguns falam que é azul, mas ela é um roxo. Ah, o cálcio vermelho, estrôncio, um vermelho bem mais vivo, certo? O cobre, um esverdeado, o bário, um esverdeado. Enfim, eu acredito que a gente não tenha que decorar as cores de cada elemento. Mas é importante você mencionar que as cores diferentes são dadas a elementos químicos diferentes. Isso é importante, beleza? Então, ó, considerando essa explicação para a observação das cores na queima dos fogos de artifício, por meio de modelos atômicos propostos no início do século XX, marque a alternativa incorreta. De novo, vou falar uma coisa que eu já falei algumas vezes, você que assistiu às minhas aulas. Cuidado, gente, com essa questão das incorretas. Isso é muito chato, né? Eu costumo muito o seguinte, essa questão, por exemplo, ela pegaria os ansiosos, né? Por quê? Se você não vê que ele está pedindo incorreto, ou não presta atenção nisso, quando você lê o item A, e aí você vê que lá no item A, ele é verdadeiro, digamos. Então, você vai e marca ela e quer ir embora, você está ansioso para terminar a prova. Então, muito cuidado, tá? Se é incorreto, lê direitinho, porque depois você tem que olhar qual é a incorreta. E aí, essa questão foi feita no sentido mesmo de pegar aqueles que dominam. Por isso, eles colocaram ela incorreta, né? E aí vamos ler cada um, eu vou te falando o porquê e de cada item, né? Então, ó, na emissão de energia, devido à transição de elétrons, encontra-se uma explicação para a observação das cores dos fogos de artifício, pois, segundo o modelo de Bohr, o elétron pode emitir ou absorver uma quantidade definida de energia chamada de quantum. Gente, isso está totalmente correto. Alguns alunos vão lá e falam assim, mas Enim, você não fala sempre que a energia, a luz é liberada quando o elétron volta? Ele não está especificando isso. Ele está falando de uma forma geral que o modelo de Bohr ele afirma sobre o elétron pode emitir ou absorver quantidade definida de energia chamada de quantum. Então, a luz aparece quando ele está emitindo, mas aqui ele está mencionando de uma forma geral o modelo de Bohr. Então, o que eu quero te dar como dica? Essa questão, gente, ela é um resumo de todos os modelos principais cobrados pela UF. Marca um coração, né? Eu falo para meus alunos quando eu ponho essa lista, falo, gente, marca aquele coraçãozinho assim, ó, maroto, porque essa é uma questão importante. Aí eles já falam assim, ah, vai cair na prova. Não, gente, para. Ela é uma questão para você estudar, que ela é um resumo, tá? Então, isso aí é verdadeiro. Isso é uma síntese muito perfeita do modelo de Bohr, tá certo? Bora agora na letra B. Ó, os estudos realizados por Thomson, assim como o modelo atômico proposto por ele reconhece a natureza elétrica da matéria e explicam a eletrização por atrito, a corrente elétrica, a formação dos íons e as descargas elétricas em gases. Contudo, o modelo não explica as cores observadas na queima dos fogos de artifício. Ou, palma para essa questão, gente, ela é fantástica. Ele está dizendo tudo sobre o modelo de Thomson, mas é que ele colocou, né, que o modelo de Thomson não explica esse fenômeno do Réveillon. E isso é verdade, gente. Tudo foi proposto. Agora, o que acontece? O cara que é muito ansioso, quando ele lê aqui assim, ó, o modelo, os estudos realizados por Thomson não falou nada sobre isso. Aí ele risca e vai embora, nem lê o resto. Então, cuidado.
Cuidado, porque essa questão foi feita de forma muito carinhosa. E assim, sabe, gente, eu tenho assim, uma suposição de quem fez essa questão, que é uma pessoa que eu sou assim, eu gosto muito dele, né? É um professor que tem lá, pela forma de escrita, sabe? Eu tive aula e assim, não sei, sabe? Eu tenho muito esse pensamento, porque ele tem um domínio muito grande sobre essa parte de modelos e a forma que escreve, que pensa essas questões. Acho muito que seja essa pessoa que eu, né, enfim, acredito. Mas é lógico que se eu perguntar um dia para ele, ele não vai, ele vai negar, porque eles não podem falar. Mas a forma de escrever é muito próxima desse professor. Agora, olha só, item D, também brilhante, ali, desculpa, item C. Os estudos realizados por Dalton, assim como o modelo atômico proposto por ele, contribuíram para resgatar as ideias sobre o átomo e proporem que os átomos diferentes possuem diferentes pesos atômicos. No entanto, o peso atômico não é o responsável pela exibição das cores quando da queima dos fogos de artifício. Gente, de novo, totalmente certo, tá? Dalton propõe tudo isso, mas isso não é a explicação para os fogos de artifício. Já que não foi nenhuma delas, então tem que ser a D. Agora, olha só, gente, porque vou dizer aí a sacanagem feita nessa questão. Lê comigo. Olha só. De acordo com o modelo de Rutherford Bohr, as cores produzidas na queima de fogos são as emissões de energia na forma de luz. Essa emissão de energia ocorre quando os elétrons excitados dos íons metálicos presentes nos fogos de artifício retornam para os níveis de maior energia. Maior energia. Ou o item todo está correto, menos esse maior energia. Queridos, olha só, uma palavrinha só torna o item falso. Uma palavrinha só. Porque se eu tivesse ali, ó, né, retornam para os níveis de menor energia, o item estaria também correto. Então você tem que tomar cuidado, gente, porque olha que coisa, entende? Você precisa tomar cuidado, beleza? Bora para a nossa questão 5, porque a gente ainda tem mais, né? Agora tem 5 questões aí pela frente. Eu vou fazer todas, gente, vou fazer todas. Eu estou aqui com a minha coleguinha, né? O coleguinha que está aqui comigo. Bom demais ter você aqui, tá? Obrigado pela presença. Espero que você tenha aprendido. Se você tiver dúvida, pode mandar para mim, tá? Ao final eu te respondo. Beleza? É um privilégio, né, gente? Na verdade, você que está assistindo depois, eu vou tentar me organizar de novo para termos as nossas aulas ao vivo, porque a ideia inicial, gente, era justamente de termos as nossas aulas para que eu possa tirar dúvida de vocês, né? Não é algo que eu quero só gravar, enfim, mas é te ajudar mesmo. Então, assim, eu acredito que da próxima semana eu vou tentar me organizar para a gente ter as nossas aulas no horário da quinta, ou talvez até, se você está assistindo essas aulas, põe lá no grupo, ou manda para mim no privado, que outro dia que você tem melhor. Se muita gente me falar um outro dia, eu vejo a possibilidade de mudar o dia, tá certo? Até acho que eu vou pôr uma enquete para ver se a gente tem ali outros horários, né, para disponibilizar para que mais pessoas possam participar comigo. Que o gostoso é ter todo mundo aqui, né, gente? Eu tenho 100 pessoas, e aí sempre aparece ali 5, 6, o máximo acho que foram acho que 10 pessoas nessas aulas. Tenho 100, e aí nem todos esses 100 assistem às gravações. E fica assim, enfim. Então, a gente precisa de repensar. Eu queria a participação de vocês. Bora na questão 5. Diferentes modelos propostos ao longo da história para explicar o mundo invisível da matéria. Então, ó, ela vai falar de modo geral, né, de cada um deles, e a gente vai ter que ver aí qual é verdade. O modelo de Bohr propôs que um elétron em um átomo só poderia ter certas energias específicas, e cada uma dessas energias corresponderia a uma órbita particular. Ao receber energia, um elétron poderia saltar
para um nível menos energético. Viu, gente? Eles brincam muito com isso. Então, ó, aqui, ó, de novo, ele poderia saltar. Então, quando ele recebe energia, ele salta para um nível mais energético e não menos. Tá certo? Mais energético e não menos. O modelo de Dalton apresentava como característica do modelo atômico os átomos com núcleo denso positivo. Gente, Dalton afirma que o átomo é indestrutível, indivisível, esférico e maciço. Então não tem nada a ver. Dalton nunca propôs nada com núcleo, certo? E nem rodeado de elétron, nem nada a ver, não tem isso. Na verdade, né, vamos ler outro que eu vou te dar uma dica aí. Né? O modelo de Rutherford foi proposto a partir de estudos da determinação das leis ponderais das combinações químicas. O que eles fizeram, gente? Eles trocaram aqui, ó, os dois modelos, certo? Por quê? Toda a explicação que está no item B é referente ao modelo de Rutherford. Toda a explicação do item C é referente ao modelo de Dalton, beleza? Então, eles trocaram os dois. E, por fim, então, o modelo de Thomson sugeria que os raios catódicos fossem constituídos por cargas elétricas negativas, transportadas por partículas da matéria. Assim, Thomson propôs que os elétrons fossem uma parte constituinte da matéria. Isso é verdadeiro, né? Então, ó, uma forma bem diferente do que é colocado para os modelos atômicos. Eu costumo dizer, gente, que a UFA não cobra uma decoreba somente dos modelos, mas ela cobra uma reflexão dos modelos, certo? Então, você precisa de ler os livros, enfim, refletir sobre eles. Olha só, questão 6. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Este possui duas partes a saber. Uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons. E a outra é a parte externa, chamada de eletrosfera, onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas partículas, assinale a alternativa correta. Próton e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Gente, próton e elétron não têm massas iguais, né? O elétron tem uma massa quase desprezível, é em torno aí de 1 dividido, né? Se a gente for pensar a massa do elétron, né? Ela é em torno aí de a massa do elétron é em torno de 1 dividido por 1840. Então dá uma coisa bem pequena, tá certo? Então não é a mesma coisa que o próton. Nós temos que lembrar que próton e nêutron têm massas iguais. Agora, próton e elétron têm cargas opostas, como ele menciona, mas não apresenta massas iguais. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam... Você tá doido? Os elétrons ocupam o maior volume do átomo. Isso é falso, né? Tudo falso. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Isso mesmo, né? C de coração. Ó, vou desenhar um coraçãozinho aqui, gente, ó. C de coração, certo? Coraçãozinho torto, mas é de coração, tá certo? Por quê? Lembrando, gente, que prótons e nêutrons ocupam o núcleo, e sempre quando nós queremos demonstrar nas representações a quantidade de prótons e nêutrons que um elemento atômico tem, ele é colocado assim, ó. Por exemplo, o sódio, o símbolo dele é Na, e aqui tem, ó, 23, que é o que a gente chama de número de massa. Número de massa nada mais é do que o número de partículas nucleares, certo? Então, ó, aqui, ó, que eu tenho o número de massa, né? Então, ó, número de massa. Isso é diferente de massa atômica, gente. Isso indica o número de partículas nucleares, certo? De partículas nucleares. A mesinha está torta, por isso está saindo torto.
E aí o item D, vamos só ler ele para a gente, né, tirar isso de mente aqui. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Ué, gente, eu acho que eu... Opa, eu vacilei aqui, queridos. Ó, perdão. É isso que tá verdadeiro. Eu vacilei. Aqui, gente, ó, não observei. Eu li aqui na maior massa, mas aí colocar aqui, ó, possui o maior volume do átomo. Isso não, gente, perdão, tá? Eu vacilei, não li o trem direito. Ó, isso pode acontecer com todo mundo, né? Gente, eu entendi que tá certo, ó, porque quando ele fala que ó, ele tem maior massa, beleza, né? Eu fixei só na maior massa, mas ocupa um volume muito pequeno em relação ao volume do átomo. Lembra? O núcleo pode ser um pontinho, o átomo ser toda uma área, né? Tem uma comparação que o Feltre faz que eu acho muito legal. O Feltre é um autor de livros que ele coloca assim, que se tiver uma bola de gude no centro do Maracanã, seria um núcleo. E toda a área do estado seria, então, a eletrosfera, certo? Então, é o item D, gente. Perdão, tá? Perdão mesmo. Porque aqui o que está errado é ocupa o maior volume do átomo. Isso é falso. Certinho? Para mostrar que eu também não sou perfeito, né, gente? Que bom, minha aluna falou que eu respondi as dúvidas dela no meio da explicação. Isso é importante, né, gente? Ter aquele momento que a gente consegue explicar e, ao mesmo tempo, já identificando as possíveis dúvidas. Então, ó, essa aqui ela é bem de modelo, mas ela fala, né, um montão de coisas, né? Ele traz aí outros contextos. Então, gente, ó, há um grande medo das pessoas em relação aos avanços das técnicas nucleares. Porém, áreas como a medicina, a agricultura e particularmente a indústria farmacêutica são beneficiadas com o desenvolvimento dessas técnicas. A radioterapia, por exemplo, que teve sua origem na explicação do elemento rádio pelo casal Curie, para destruir células cancerosas, é hoje realizada com radioisótopos do iodo, como o iodo 131, em terapias para eliminar lesões identificadas nos radiodiagnósticos da tireoide. Vamos lá, então, depois eu faço alguns comentários sobre outras coisas desse assunto. Sobre esse radioisótopo, assinale a alternativa correta. A principal diferença entre o radioisótopo do iodo, como o iodo 131 e o iodo 123, está no número de prótons presentes no núcleo desse elemento. Queridos, não, isso é falso, não é o número de prótons, e sim no número de nêutrons, certo? De nêutrons. Por quê? Número de massa não é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons? Gente, se ele fala que é iodo, todo iodo tem o mesmo número de prótons. O número de prótons é o que identifica um elemento químico. Então, se fosse um número de prótons diferente, nós teríamos um elemento diferente. Agora, nós temos um elemento, né, que são aí, o próprio nome já diz, né, radioisótopos. Isótopos que quer dizer mesmo número de prótons, certo? Então, aqui nós temos número de nêutrons diferentes e, por isso, o número de massa é diferente, certinho? Mais uma coisa, é por isso que a gente fala, né? Todo iodo é radioativo? Não. Esses dois iodos são radioativos, mas nós temos o iodo, né? O 130, que é o mais abundante, que a gente vai ver que ele não é radioativo, tá certo? Então, lembre-se disso. Não são todos os átomos de iodo, de césio, que são radioativos, mas alguns que têm alguma massa específica, na verdade, não, número de massa específico. Por que disso? Quando eles têm números de nêutrons diferentes, a radiação é explicada justamente pela instabilidade nuclear. E essa instabilidade, ela é justamente muito relacionada e influenciada pelo número de nêutrons, beleza? Então, ó, no item B. No item B nós temos o, o iodo 131 possui 77 nêutrons e o seu número atômico é 53. Você tem que ir lá na tabela periódica
e analisar, né? Analisar para que você, então, tenha essa informação como certa. Depois, nós temos que fazer a diferença, né? 131 menos o 53, para ver se dá 77, né? E que eu acredito que isso não é verdade, não? Vamos, então, lá para o outro, depois a gente faz essas contas, gente. Lembra disso. Tudo que gasta tempo, deixa para depois, certo? Então, vamos ler para ver se a gente chega em algum conceito que nos ajude a explicar. Senão, a gente volta aqui nas contas. O mesmo eu faço quando a gente for ver orgânica. Fórmula molecular eu só faço depois de ler todas as outras, beleza? Mas eu de cabeça não sei fazer essas contas, não. Então, a gente tem que ir lá fazer a continha na mão, caso seja preciso. Então, ó, letra C. Põe aqui uma vírgulazinha, né? Porque a gente sabe que ela é uma possível. Vamos ver as outras. Sabendo que o iodo 131 é incorporado ao corpo do paciente através da ingestão do iodeto de potássio, pode-se afirmar que neste composto o número de oxidação do iodo é -1. Ou seja, vamos analisar um negócio aqui, gente. Quando eu olho para o iodo é um halogênio, ou seja, um elemento que está lá no grupo 17, ou família que a gente chamava aí de 7A. Todos os elementos desse grupo, eles apresentam 7 elétrons da última camada, certo? Portanto, eles não são estáveis segundo a regra do octeto. Para alcançar a estabilidade, eles precisam, então, ganhar um elétron. Portanto, quando ele ganha um elétron, o íon iodo ele passa a ter uma carga, né? E aí, no caso, formando o íon iodeto, né? Ele tem a carga -1. E por isso, então, se a carga dele é -1, o seu número de oxidação é igual à carga, que também é -1. Então, isso daqui, tudinho que ele colocou, é verdade. Viu que eu não quis perder tempo fazendo continha? Porque eu quero ver se nos conceitos eu consigo. Foge totalmente do contexto do que é a questão, no sentido, né, de modelos. Mas aqui aparece a palavra modelo, por isso que ela vem no meu buscador, e aí eu coloquei para você, para a gente trabalhar. Então, ali a gente sabe que não vai ser igual, né, gente? A 131 menos 53 vai dar um valor diferente de 77. E no último, a letra D. Os isótopos são átomos de diferentes elementos químicos. Opa! Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, porém com massas atômicas diferentes, tá? E aí ele coloca que podem ser explicados a partir dos postulados de Dalton sobre teoria atômica. O que tem a ver Dalton com átomo, gente? Dalton falava que o átomo era indivisível. Como que ele pode explicar alguma coisa que eu estou dividindo o átomo em prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, tem 2 erros nesse item, e aí, então, tornando falso, e o item C é a nossa resposta. Beleza? Questão 8, está acabando, gente. Está acabando. Questão 8. Diferentes modelos foram propostos ao longo da história para explicar o mundo invisível da matéria. A respeito desses modelos, deixa eu só tirar, eu tenho agonia, tem toque, a gente poderia ter feito isso aqui, ó. Parecia só a questão, né? Enfim. Diferentes modelos, então tá aí, né? A respeito desses modelos, é correto afirmar que o modelo de Bohr propôs que um elétron em um átomo só poderia ter certas energias específicas e cada uma dessas energias corresponderia a uma órbita particular. Ao receber um, ao receber uma ao receber energia, um elétron poderia saltar para um nível menos energético. Lembra do que eu falei? Eles brincam o tempo todo com esse menos e mais. Gente, ao receber energia, o elétron vai para um nível mais energético e não menos, certo? A um nível mais energético e não menos. Então, isso está errado. Errado. O único erro é esse, tá, gente? Então vamos pensar bem. O modelo de Dalton apresentava como característica do modelo atômico os átomos com núcleos denso e positivo, rodeados por elétrons. Cara,
Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Nada a ver. Você percebe que isso aqui está parecido com aquele exercício lá? Nossa, o camarada pegou o mesmo exercício, só mudou algumas coisas, só o contexto? Ou eu que repeti o exercício? Porque a gente já fez isso daqui, parece. Acho que eu copiei ele de novo, né, gente? Enfim, se foi, eu tenho que cortar aqui, porque tem duplicado, porque a gente já fez isso. Então, ó, o modelo de Dalton está falso, né? A gente sabe que o modelo de Dalton não tem nada disso. O modelo de Rutherford foi proposto a partir de estudos da determinação das leis ponderais das combinações químicas. Isso é falso, porque o modelo de Dalton, né? Até eu mencionei para você lá na outra questão, que o modelo de Dalton é que faz isso. O modelo de Dalton foi baseado nas leis ponderais, tá? Só um resuminho aqui para você. Deixa eu colocar aqui umas observações, já que a gente precisa, já que a gente já fez aqui esse exercício, né? É importante você fazer uma associação entre os modelos e os experimentos ou o que gerou esses modelos, certo? Então, ó, se a gente for pensar, o modelo de Dalton, ele está relacionado às leis ponderais. O que são essas leis ponderais? Da conservação da massa numa reação química. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de reagente, né, ao reagir, ao ocorrer reação, haverá a formação de novas substâncias, de novos produtos. Porém, haverá uma conservação das massas. Essa lei é chamada também de lei de Lavoisier, né? Então, principalmente aqui, isso foi enunciado como lei de Lavoisier. Me perdoe se caso Lavoisier tiver escrito de forma incorreta, mas eu acredito que não esteja. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Agora, quando eu falo de... Opa, esqueci aqui do L, do Dalton. Quando eu falo de Thomson, né? Thomson, nós temos que ele usou baseado no experimento com tubos de vidro, chamado de tubos de Kruger, né? Kruger, de vidro. E isso também tem a ver com os raios catódicos. Já colocando o cara. Então, raios catódicos. Certo? Que são, então, cargas negativas. Já o Rutherford, ele vai embasar todos os seus conceitos no experimento da lâmina de ouro e raios alfa. Beleza? Raios alfas. E o de Thomson, gente, desculpa, o de Bohr, né? O Bohr vai trazer muito uma questão que é os espectros. Espectros. Os espectros de luz, que é um conhecimento que ele já havia trabalhado antes, ele é um físico, e aí depois ele associa esses conhecimentos aos outros. Então, ó, eu fiz aqui um resuminho, gente, porque quando eles apontam, né, para alguns dos experimentos ou daquilo que cada um dos autores trabalham, isso é importante a gente saber, beleza? E aí a gente vai agora para o nona questão, que essa eu acho que não está repetida, né? Essa está certinha. Então, ó, bora lá. O fudeu. Na próxima, gente, eu esqueci de pôr o ano, né? Eu queria ter colocado o ano, mas eu tirei. Olha só, podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar, do ponto de vista quantitativo, a existência dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton citados abaixo, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais.
É lindíssimo esse contexto, gente. A questão do Enem trouxe uma vez sobre isso, né? E ele também é específico, ele não é um contexto muito falado, né? De pensar o seguinte, inclusive, nessa questão eu quero te pontuar, e que lá na nossa aula de segunda fase eu vou propor isso. Ainda não veio falando de segunda fase, modelo de Dalton. E eu tenho um sonho, né? Eu tenho um pensamento de uma questão, que na verdade eu tenho essa questão, né, que eu cobro ela nas minhas provas, que é para que o aluno identifique quais os erros propostos no enunciado das leis, né, na teoria de Dalton, né? E é diferente, gente, de modelo de Dalton, tá? Existe uma diferença entre leis ou teoria atômica de Dalton e modelo de Dalton. E é justamente em cima disso que eu vou trabalhar lá na segunda fase. Tem uma questão muito linda que eu criei e que isso pode ser cobrado numa prova de segunda fase. E eu tenho certeza, não perca essa aula, porque você vai ter uma questão nas suas mãos que pode aparecer que nunca veio, tá? Nunca veio essa análise. Eu vou comentar rapidamente algumas coisas nesse exercício, mas Léo formaliza algumas outras coisas. Então, ó, os átomos de um mesmo elemento são todos idênticos. Gente, vamos pensar. Isso foi proposto por Dalton. Mas isso é verdade? Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos? Isso não é verdade mais, tá? Por que, Eni, isso não é verdade mais? Nós acabamos de ver ali, agora, no nosso exercício anterior, que um elemento ele pode ter o que nós chamamos de isótopos. Isótopos, certo? Por exemplo, eu tenho lá o carbono, né, número atômico 6, carbono, número atômico 6, mas eu tenho o carbono 12 e tenho o carbono 14. Ou seja, um dos átomos de carbono aqui tem mais nêutrons do que o outro. Portanto, eles não são idênticos, certo? Eles não são idênticos. Uma substância elementar pode ser dividida até se conseguirem partículas indivisíveis chamadas de átomo. Tá? Vamos pensar então. Se eu tenho, né, essas substâncias aqui elementar, ele está dizendo que todo átomo ele vai ser então dividido em partículas que são chamadas de átomo. Isso tem a ver com o modelo dele, não tem? Então, beleza, vamos guardar aí para nós. Agora, isso é proposto até hoje. Vamos entender. Para Dalton, isso é verdade. Mas hoje em dia, nós temos uma substância elementar, elas dividem os seus átomos e esses átomos são indivisíveis? Não são, gente. Quem propõe, né, uma quebra desse conceito? O próprio Thomson, tá? Então, isso é falso, porque o átomo ele é divisível. E se ele é divisível, a partir do próprio Thomson. Então, ó, o que poderia aparecer, gente, é justamente isso, né? Presente, então, um argumento sobre que contesta a indivisibilidade do átomo. Então, você pode afirmar, Thomson traz em seus experimentos que o átomo é divisível. Beleza? Então, isso não é verdade até hoje. Ele quer saber, ó, a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Então, isso não é verdadeiro. Dois ou mais átomos podem se combinar de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Isso é verdade, gente. E sobre isso eu quero até discutir uma coisa interessante com você. Isso é verdade. Essa é a nossa resposta, tá? Vamos só olhar outra que eu já volto nela para te falar e ampliar aí, ó. É impossível criar ou destruir um átomo de um elemento químico. Gente, nós sabemos que nós temos vários elementos na tabela periódica que são elementos artificiais, formados no acelerador de partícula. E nós sabemos também que, por exemplo, o átomo de urânio, quando sofre fissão nuclear, ele é destruído, ele se divide, formando novos elementos. Entende? Então, isso é falso, tá? Agora, olha só, gente. Quando eu disse que dois ou mais átomos podem se combinar de forma diferente,
para formar mais de um tipo de composto? Isso é chamado de lei de Dalton. Lei de Dalton. Dentro do contexto, né, dos inícios ali das leis ponderais, isso é considerado uma das leis ponderais. E eu vou te dar um exemplo disso. Né? Tem poucos colegas que trabalham essa lei. Eu mesmo, eu trabalho ela, às vezes, muito indireta com um exercício, que ela não é tão falada. É lei de Dalton, menino, não lei de Daltons. É lei de Dalton. Então, ó, qual que seria o exemplo dela? Vamos pegar aqui, ó. O carbono, ele pode reagir com oxigênio, né? Então, ó, Dalton não tinha, gente, na época dele, a mesma representação que nós temos, tá? Então, vamos pensar bem nessa ideia. Tanto é que Dalton, na época dele, ele achava que, por exemplo, a água era apenas HO. Ele não tinha essa ideia de que a água era formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ele propõe sempre a ideia dos elementos, né, formarem substâncias diferentes, mas em proporções que são diferentes, tá certo? Eu vou colocar segundo as nossas representações mais atuais, que eu acho que fica mais certo conceitualmente. Então, ó, carbono pode reagir com oxigênio e formar uma substância chamada de monóxido de carbono, certo? E aí, então, aqui a gente sabe que a proporção vai ser, se eu tenho um carbono, um oxigênio e 2, então aqui eu tenho que ter meio mol de oxigênio, beleza? Agora, o mesmo carbono, se ele reage com uma quantidade maior de oxigênio, que é o que a gente chama de combustão completa, ele vai formar o CO2. Então, ó, são duas substâncias diferentes, mas formadas pelos átomos dos mesmos elementos. Isso eu chamo de lei de Dalton. Um outro exemplo seria o ferro, né? O ferro, nós temos o ferro, o FeO e o FeO3. Né? Então, nós temos aí diferentes exemplos. Eu posso até colocar isso aqui também. Porque, gente, se vier uma questão cobrando esse contexto, eu te falo que muita gente vai errar por não conhecer esse contexto, tá? E ele é o seguinte. Olha, eu vou fazer um outro exemplo para você entender. Se eu tiver, ó, o ferro, ele pode reagir com o oxigênio e formar FeO. Então, ó, aqui, né, a gente vai ter, então, meio de oxigênio e o ferro está ali. Agora, o ferro pode também formar com o oxigênio o composto chamado de Fe2O3, certo? Que aí a forma, né, de nós colocarmos isso seria o seguinte. Eu tenho aqui, ó, né, para balancear isso daqui, eu posso colocar 3 sobre 2 aqui, ó. 3 sobre 2, né? Que aí vai dar 3 vezes 2, 6, dividido por 2 dá 3, e o 2 aqui, certo? Ou se eu quiser não ter esse coeficiente aqui fracionário, eu poderia multiplicar tudo isso por 2, que aí eu teria, né, 4, 6, 2 aqui, estaria certinho. Então, dois exemplos para você da lei de Dalton, certo? Que e que isso é verdade até hoje, que dois ou mais átomos podem se combinar de formas diferentes para formar mais de um tipo de composto. Eu posso até mesmo colocar isso, gente, dentro, né, do contexto de isomeria, lá na química orgânica, porque eu tenho o mesmo número de átomos que reagem e que formam produtos ou substâncias que são diferentes, tá certo? Então, lembre-se desse contexto. E por fim, gente, mas não menos importante, eu quero comentar com você um pouquinho dessa questão 10, que é aberta, mas que você pode também, se quiser, me fazer aí a resposta dela e me mandar que eu corrijo para você. Agora, ó, vamos ler então. Rutherford e colaboradores reportaram com o resultado do experimento em que um fluxo de partículas alfa foi direcionado para uma folha de ouro metálico muito fina. O fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvio muito grandes, responda. O que é uma partícula alfa? Bem, partícula alfa é uma partícula radioativa, né? Então, a gente tem um tipo de radiação, né? Então, é uma radiação
formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E que possui carga positiva. Pronto, gente, você respondeu. Ah, ele não produziu, não viaja. Porque senão você erra no meio dessa viagem e aí você perde ponto. Beleza? Agora, olha só. Por que a maior parte das partículas alfas passaram direto pela folha metálica? Devido ao grande espaço vazio que há entre o núcleo e a eletrosfera. Beleza? Essa é a resposta bem direta que daria certinho, não precisa você encher linguiça. Agora, por que uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes? Aí você vai lá para responder, né? Há uma pequena quantidade de partículas alfa sofreu desvios muito grandes devido à presença do núcleo, uma região central, densa e carregada positivamente, que causou uma repulsão elétrica nas radiações alfa. Beleza? Aquilo que eu mencionei. O Rutherford sabia que as alfas eram positivas, ele tinha essa noção. E a explicação para esse desvio todo, esse ricochetear, não é só algo de estar no espaço e chocar-se contra. É também algo que é uma repulsão elétrica, pelo fato do núcleo ser positivo e as partículas alfas também ser positivas. Então, ó, coloque isso. Se o núcleo do átomo é positivo e a partícula alfa também é positiva, isso nós temos uma repulsão. Repulsão. Certo? E aqui nós finalizamos, então, a nossa aula. Eu vou deixar aqui o meu grande abraço a vocês, está assistindo aí depois. E qualquer dúvida, como eu disse já anteriormente, deixa lá no grupo ou manda para mim no particular que eu vou ter o prazer de te atender. E eu quero te pedir também, se você é amigo de alguém de escolas públicas, a gente chama a galera da escola pública, ou esse projeto ele precisa de ajudar as pessoas, né? E eu quero envolver justamente os nossos colegas das escolas públicas, que por várias questões não conseguem ter um estudo aprofundado de toda a química e que eu estou proporcionando. Então, convide os seus amigos, compartilhe lá o nosso grupo, pode compartilhar o link, enfim, chame eles lá para o Instagram, chame eles aqui, porque eles precisam ser ajudados também. Um grande abraço para vocês. Eu finalizo aqui então a minha gravação e minha coleguinha aqui espera para a gente conversar um pouquinho.